Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos da Educação. Hoje nós estamos aqui começando mais uma aula sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mais um curso completamente exclusivo para você, meu amigo, minha amiga, que quer se introduzir, quer começar a prestar serviços e consultorias na área de proteção de dados. Então, para isso, nós pensamos em trazer um curso completo sobre as bases legais para tratamento de dados dentro da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a nossa Lei 13.709. Muito bem, então se você não me conhece ainda, meu nome é Leonardo Mattioli, eu sou advogado e consultor em proteção de dados na Opt Consultoria em Proteção de Dados, especialista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e um completo apaixonado por direito, tecnologia e inovação. Na aula de hoje, nós conversaremos sobre 3 pontos. Nós teremos uma breve introdução à LGPD, nós falaremos também sobre as bases legais nos tratamentos de dados comuns. E por último, nós falaremos sobre as bases legais no tratamento de dados sensíveis, que, como nós veremos, tem algumas pequenas distinções. Sem mais delongas, vamos à introdução à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a nossa Lei 13.709 de 2018. Lei 13.709 de 2018. A Lei Geral de Proteção de Dados, meus amigos, ela é um verdadeiro marco regulatório sobre o tratamento de dados pessoais no Brasil. Ela surgiu lá em 2018, mas só obteve vigência plena, ela só esteve totalmente em vigor no ano de 2022. E ela foi criada com um objetivo muito claro: proteção dos dados pessoais por meio da adoção de medidas relacionadas à segurança da informação, gestão de dados e à gestão de riscos. Ainda, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela nos trouxe normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados para microempresas e empresas de pequeno porte, além de startups e empresas de inovação. Antes de nós prosseguirmos, antes de nós estudarmos as bases legais propriamente ditas, é importantíssimo que nós aprendamos alguns conceitos básicos da LGPD. Eu trouxe aqui 4 conceitos, tá? Que eu entendo serem os principais para compreendermos a dinâmica da lei, que são os conceitos de dados pessoais, de titular, conceito de tratamento dos dados e os conceitos de controlador e operador. E para facilitar a nossa vida, eu vou compartilhar aqui com vocês o site do Planalto, onde no artigo 5º da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos aqui todos esses conceitos que o legislador ele já nos trouxe. Então, artigo 5º. Para os fins desta lei, considera-se dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, e os dados pessoais sensíveis dizem respeito à origem racial ou étnica, à convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político. Ainda são os dados referentes à saúde ou à vida sexual, o dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Por sua vez, o titular dos dados é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objetos de tratamento. Mas, professor, o que é tratamento de dados? O que nós podemos considerar como tratamento de dados para que o titular tenha seus direitos garantidos? Ora, meu amigo, minha amiga,
a lei também nos traz esse conceito. Mas antes disso, é importante que nós compreendamos, que nós aprendemos o que é controlador e operador. Está aqui, ó, logo embaixo de titular. Inciso 6º. Controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, enquanto o operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Então, eu vou trazer o conceito de tratamento de dados para vocês e logo em seguida eu vou trazer as minhas considerações acerca de cada um desses conceitos, tá? Para que nós possamos compreender melhor cada um deles, que serão de extrema importância para que nós possamos desenvolver o nosso raciocínio jurídico e compreender cada uma das bases legais, certo? Então, pessoal, vou compartilhar aqui novamente. O conceito de tratamento de dados, nós vamos ver que é bastante amplo. O tratamento, ele é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, além de modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração dos dados. Então, percebam que todas essas informações, que todos esses verbos comunicam uma ação que o controlador ou o operador eles tomam com relação aos dados pessoais. Tudo isso, todas essas ações, elas são protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, pela LGPD. Então, principalmente no que diz respeito ao controlador e ao operador, eu já disse em outras aulas e vou dizer aqui novamente. O operador, ele age sempre em nome do controlador, enquanto este tem o poder decisório quanto ao tratamento dos dados dos titulares e que foram coletados. Então, meus amigos, minhas amigas, sempre que vocês tiverem dúvidas se determinada empresa, determinado prestador de serviço, ele é operador ou controlador, olhem para o poder decisório, certo? Quem que toma essas decisões? Quem que tem a completa gerência do tratamento dos dados dos titulares e que foram coletados? Sempre pensem com esse olho, com esse olhar, quando vocês estiverem em dúvida com relação a quem que é o operador e quem que é o controlador dos dados, porque isso vai facilitar muito a análise de vocês. Já aqui nos dados pessoais, nós temos como exemplo, por exemplo, também nome e CPF. Dado sensível, os dados de saúde e religião. Mas não só, tá, pessoal? Esses aqui são apenas exemplos. Um ponto importante que merece destaque é, aqui quanto ao conceito de titulares, PJ nunca é titular, certo? A pessoa jurídica, ela nunca será titular de dados. Nunca, em hipótese alguma, ela será titular de dados. Apenas e tão somente as pessoas físicas, tá? Enquanto aqui no conceito de tratamento, é importante nós termos em mente que todas as operações são de tratamento de dados. Sempre que houver a utilização
de qualquer dado pessoal que identifique ou possa identificar uma pessoa será considerado tratamento de dados e deverá se submeter aos desígnios da Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Então, feitas essas considerações básicas, nós passaremos agora, já iniciando o tópico propriamente dito da aula, o estudo sobre as bases legais de proteção de dados pessoais. E nesse primeiro momento, nós iremos fazer uma análise mais geral das bases, uma parte mais análise dos aspectos gerais a respeito das bases legais, e iremos aprofundar nos demais blocos. Como vocês poderão perceber, é um assunto que é bem rápido e que não dá para nós aprofundarmos, porque vai variar muito de caso a caso. Então, nós passaremos por todas as bases legais com as principais noções quanto a cada uma delas, certo? Então, pessoal, aqui nós temos 10 bases legais, tá? No artigo 7º. Então, as bases legais para o tratamento de dados pessoais comuns, elas estão nos incisos 1 a 10 do artigo 7º da LGPD. Elas legitimam o tratamento dos dados pessoais pelas empresas. Aí você pode estar se perguntando, mas o meu cliente, ele precisa atender a todas as bases legais para que o tratamento dos dados por ele seja legítimo? E essa é uma dúvida bastante válida, bastante comum. E a resposta é não. Não é necessário o atendimento de todas. As empresas precisam enquadrar o tratamento de dados em apenas uma das bases legais. Então, quando você for fazer a análise do tratamento de dados para elaborar a política de privacidade, a política de segurança da informação, ou até mesmo para fazer a defesa em juízo do seu cliente, ou para ver se o tratamento que foi realizado pela empresa viola ou não os direitos do seu cliente titular de dados, você deve encontrar a base legal e ver se a base legal que foi adotada, essa hipótese legal adotada, ela condiz com a finalidade específica para que o dado foi coletado, para que o dado foi tratado. Ainda, nós vamos ver no último bloco que no tratamento dos dados pessoais sensíveis, dados sensíveis, as hipóteses legais de tratamento estão no artigo 11 da LGPD. Nós vamos ver lá na frente que tem algumas pequenas diferenciações. Ao invés de 10, são 8 bases legais. Uma outra dúvida que surge muito, e que por desconhecimento ou querendo prejudicar as empresas, as pessoas acabam transmitindo essa informação errônea, é que o titular de dados, né, o cliente, o consumidor das empresas, ele deve sempre consentir com a coleta dos seus dados, com o tratamento dos seus dados, o que não é verdade. Nós vamos ver, pessoal, que aqui o consentimento é apenas uma das bases legais, mas não é a única. E, de fato, é a mais utilizada. Mas nós vamos ver que ela não é a melhor base legal para ser utilizada, para ser fundamento do tratamento de dados na maioria das hipóteses. E por quê? Nós vamos ver aqui com profundidade a partir do próximo bloco, onde nós vamos estudar o consentimento mais a fundo, e é um dos slides, das bases legais que nós vamos mais aprofundar, porque geralmente é a que mais gera problema, que
por inúmeros fatores, mas principalmente porque o titular de dados ele tem o direito a revogar o consentimento dado, que ela não é a melhor base legal. Na verdade, eu sempre recomendo aos meus clientes que eles não utilizem essa base legal, essa hipótese de tratamento de dados, porque é muito vulnerável. Nós vamos ver que o consentimento ele tem que ser esclarecido, ele tem que ser livre e inequívoco. Se for dado sensível, ele tem que ser determinado e específico. Então, pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela nos traz diversos parâmetros, vou até colocar aqui em tela cheia, diversos parâmetros para nortear toda a atuação das empresas, e não só empresas, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica também a pessoas físicas. Também a pessoas físicas. Desde que essas pessoas físicas, essas pessoas naturais, elas atuem com finalidade econômica, se valendo de dados pessoais. Por exemplo, nós advogados, muitas vezes não temos um CNPJ, não somos uma pessoa jurídica, nós recebemos todos os nossos honorários como pessoa física. E nós, no nosso dia a dia, inevitavelmente utilizamos dados pessoais. Nome, CPF, telefone, endereço. Se formos previdenciaristas ou atuarmos na área de direito do trabalho, nós também utilizamos dados relacionados ao trabalho e à saúde do consumidor, do nosso cliente. E nós temos que adotar as mais diversas medidas de segurança. Políticas de privacidade, políticas de armazenamento, política de descarte. E nós vamos utilizar o consentimento, por exemplo, para fundamentar a utilização desses dados dos nossos clientes. E se ele revoga o consentimento? Não falo nem da revogação da procuração, mas do consentimento. Ele quer continuar com você como advogado, mas ele não quer que você utilize, por exemplo, os dados previdenciários dele. E você é advogado previdenciarista. Só que você fundamentou a coleta e o tratamento desses dados no consentimento. E aí? Como fica? Você é obrigado a excluir esses dados a partir do momento que que o consentimento é revogado. Por isso que nós precisamos ter em mente todas as hipóteses legais e saber identificá-las, para que não ocorra, não só conosco, mas também com os nossos clientes, enquanto pessoas jurídicas, enquanto controladores e operadores, principalmente controladores, de situações como essa, onde eles têm que excluir os dados, e esses dados são necessários para a boa funcionalidade da empresa, para o dia a dia da empresa. Então, nós passaremos no próximo bloco a analisar cada uma das bases legais e vamos aprender a identificar quando utilizá-las cada uma, certo? Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, eu vou deixar o meu Instagram aqui, @oleonardomatioli. Pode mandar sua dúvida diretamente pela nossa área do aluno aqui da Inove Educação ou pelo meu Instagram. Será um prazer respondê-los, será um prazer atendê-los. E vamos juntos continuar o nosso estudo sobre cada uma das nossas bases legais aqui na Lei Geral de Proteção de Dados e poder fornecer aos nossos clientes, aos nossos colaboradores, a melhor formação possível, a melhor informação, uma informação de qualidade, certo? Aguardo vocês no nosso próximo bloco com papel e caneta na mão.